Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz inserção de imagens, como coloca cabeçalho, rodapé e número de páginas. Então, a primeira coisa, quando a gente quer inserir uma imagem, um gráfico, uma tabela ou qualquer elemento, a gente vem na aba Inserir e escolhe a opção que a gente quer. Então, por exemplo, se eu quero inserir uma imagem, eu vou vir no ícone Imagem, vou clicar e vai perguntar de onde eu quero buscar essa imagem. Neste caso, eu vou buscar do meu computador, então deste dispositivo. Então, eu vou clicar neste dispositivo e vai abrir a minha caixa de procura deste arquivo. Eu vou vir em Downloads, por exemplo, porque neste caso eu quero buscar uma imagem que está em Downloads, mas eu vou ir na página, na pasta, né? No caso de vocês, vocês vão ir na pasta onde tenham salvado a imagem ou onde tenha uma imagem já armazenada e não necessariamente precisa ser em Downloads. Nesse caso, Downloads, eu vou escolher a imagem que eu quero. Aqui vai aparecer todas as imagens que tem formato de imagem, que está salva em um formato de imagem, que é JPEG, JFIF, como esse aqui primeiro, PNG. Então, vou clicar em inserir. Quando eu clicar em inserir, a imagem vai vir para a minha área de trabalho do Word. Aqui, então, a gente tem algumas opções para mexer nessa imagem. A gente pode ampliar ela, clicando na ponta dela, em qualquer uma das pontas. A gente pode ampliar para os lados, pode ampliar para baixo, para cima. A gente tem a opção de escolher como essa imagem vai ficar, se a gente vai querer que ela fique alinhada com o texto, no caso de ter texto do lado, se a gente quer que ela fique por cima do texto, porque aí aqui eu consigo mexer com ela e colocar onde eu quiser. Aqui, por exemplo, se eu deixar ela alinhada, ela não se mexe com tanta facilidade, porque ela vai ficar correlacionada, dependendo do texto que tiver aqui. Se eu colocar ela por cima do texto, não. Por cima do texto eu posso colocar ela onde eu quiser na minha área de trabalho. Posso diminuir, aumentar. Isso é muito interessante da gente saber, por exemplo, quando a gente está criando um currículo, que a gente tem que botar a imagem, e aí a gente precisa que ela fique bem no cantinho, então a gente pode deixar a imagem bem pequena, colocar ela para cima do texto, que é esse último ícone aqui, mas a gente pode passar o cursor do mouse em cima dos outros e ver também que tem a opção de mostrar ali qual é o estilo. Então, esse aqui por cima do texto, e aí no caso de um currículo, por exemplo, que eu tenho que colocar bem no cantinho, eu posso vir aqui e arrastar a minha imagem e deixar ela bem no cantinho. E colocar o texto aqui. Então, é assim que a gente pode colocar a imagem. Aqui em cima, ela tem a opção de cortar e mexer na dimensão, né? Aqui, se eu mexer na dimensão, ela muda ali, que eu estou fazendo ela manual, e aqui eu posso digitar o valor que eu quero aumentar. Por exemplo, se eu colocar 10 e der um tab, ela vai aumentar aqui. Bom, a outra coisa que a gente pode fazer, eu vou apagar. Quando eu quiser apagar, eu tenho que estar com a imagem selecionada. Se eu clicar fora, ela perde a seleção da imagem. Mas se eu clicar na imagem de novo e eu quiser excluir ela, por exemplo, é só apertar no botão de apagar do meu teclado e ela vai ser apagada. Uma tabela, no caso de a gente quiser colocar as informações de contabilidade, informações de algum cliente, a gente pode vir em inserir também, tabela, e escolher o tamanho que a gente quer, se a gente quer com apenas uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, quantas linhas a gente vai querer, e aqui em cima vai aparecer se ela é uma 2x3, 3x3, 4x4, ali em cima está mostrando e também já vai desenhando ali na nossa área de trabalho como que vai ficar a nossa tabela. Por exemplo, se eu escolher uma 3x2, eu vou clicar ali, aqui então eu tenho a minha tabela, eu posso digitar dentro dessa tabela, como também eu posso mexer nas bordas, tirar a borda superior, inferior, vocês vão vendo aqui no meio, tá? O exemplo de como vai ficar. Se eu tirar a borda superior, ela some ali, se eu tirar a inferior, ela some ali de baixo, e assim por diante. Eu posso deixar sem borda nenhuma, eu posso deixar com todas as bordas externas. Então, quando eu crio uma tabela, ele vai ficar aqui um design de tabela, aqui em cima, ele cria essa abinha aqui, que não tem sempre, ela só tem quando a gente cria a tabela. Aí ela vai mostrar aqui e a gente tem a opção de engrossar a linha, mudar a cor, mudar o layout, o estilo dela, se a gente quer deixar ela mais desenhadinha. Aqui clicando
no estilo de design da tabela, estilo da tabela, aqui nessa flechinha, vai mostrar as outras opções que a gente tem. Aqui vocês podem ir mudando, deixá-la simples, enfim, vai da característica do trabalho que vocês estão fazendo. Então, a gente já aprendeu a colocar imagem e a colocar tabela. Agora, se eu quiser, eu vou também para a mesma coisa. Se eu quiser excluir ela, eu posso selecionar toda a minha tabela e excluir. Ali eu selecionei só uma linha, aqui eu posso selecionar mais de uma linha e excluir toda ela. O que é cabeçalho? Cabeçalho é aquilo que a gente tem quando tem um trabalho que a gente quer colocar o nosso nome, por exemplo, e aparecer em todas as páginas. Se eu quero isso, eu não vou colocar em uma por uma. Eu vou criar um cabeçalho. Então, vindo inserir cabeçalho, a gente pode escolher ele em branco ou pode escolher ele em colunas. Se escolher em branco, por exemplo, eu vou colocar aqui teste, aula. Tudo que eu digitar dentro aqui, ele vai ficar marcadinho como um cabeçalho e vai aparecer em todas as páginas. Então, eu posso só clicar fora, eu vou clicar 2 cliques fora da área de trabalho ali do cabeçalho, e agora em todas as páginas que eu tiver aqui no cantinho de baixo, no cantinho inferior esquerdo, mostra o número de páginas. Aqui só tem uma, mas eu vou criar mais uma, vou ir dando tab, e agora eu tenho 2. E nas 2 eu tenho o mesmo cabeçalho. Então, tudo que eu colocar em uma vai aparecer em outra. Depois a gente tem também o rodapé, que é do mesmo jeito. A gente pode escolher em branco e pode colocar também teste aula 1, por exemplo. E aí todas as páginas vão ficar com o teste aula 1 no cabeçalho. Uma coisa legal de lembrar é que a gente pode deixar como a primeira página diferente. O que é a primeira página diferente? Por exemplo, quando eu estou fazendo um trabalho com capa, eu posso deixar a minha primeira página diferente, que aí aqui na primeira ela não vai ter nem cabeçalho nem rodapé, mas nas próximas ela vai ter. Então, aqui na minha primeira eu não tenho, porque ela, por exemplo, é uma capa. E aqui na segunda, a partir do nosso texto, a gente já tem. Então, se eu quiser, depois eu posso só clicar nele e quando eu clicar, tanto no meu cabeçalho quanto no meu rodapé, vai abrir essa abinha de edição, né? Para a gente editar o nosso cabeçalho. E aqui a gente pode colocar primeira página diferente, que é quando a gente quer deixar, por exemplo, a primeira página com capa. Diferente em páginas pares e ímpares, é quando a gente quer mostrar em algumas a informação só nas páginas pares, por exemplo. Eu quero que a página 2 e 4 tenha cabeçalho e a 1 e 3 não, então eu posso marcar aqui. E mostrar o texto do documento, mostrar toda a parte que não tem cabeçalho ou rodapé. Aqui, então, né, nesse mesmo ícone, a gente pode usar o número da página, que é colocar o número da página no início ou no fim. Isso a gente pode seguir também pelas normas da BNT, assim como a questão de estilo, tamanho de fonte, a gente pode usar também a numeração de página, porque também diz lá, geralmente é no fim da página e bem no cantinho direito, no fim, canto direito. Então, eu posso colocar aqui, a minha primeira página está marcando como página diferente, então na minha primeira página eu não tenho a numeração, e ela vai começar a contar a partir da página 2. A página 1 existe, então essa daqui não vai ser a 1, mas a página 1 não tem numeração, então é o 1 que não vai aparecer e a 2 que vai aparecer com o número aqui embaixo. Como eu posso colocar em cima também, aí vai do gosto e das normas que está seguindo de cada um. Então, na abinha inserir, a gente pode tanto inserir imagem, quanto inserir uma tabela, quanto mexer no cabeçalho, rodapé e número da página. Lembrando que o cabeçalho, rodapé e número da página, a gente pode escolher se quer colocar a primeira página diferente das demais páginas do texto ou não.